fazer, gostaria que as adolescentes estivessem aqui. Não é razoável que as meninas percam a ministração, não. Elas precisam muito, então, das irmãs se alterem lá para que elas possam participar da ministração. Tá bem? Por favor. Diz assim: então Bildade, o suíta, respondeu dizendo: quando é que dareis fim às palavras? Prestai atenção e então falaremos, porque somos considerados animais e todos em vossos olhos. Ó tu que despedaças tua alma com tua ira, será a terra abandonada por tua causa e será movida a rocha de seu lugar? Na verdade, a luz dos perversos se apagará e a faísca de seu fogo não brilhará. A luz se escurecerá em sua tenda e sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos fortes serão encurtados e seu próprio intento o derrubará, pois será lançado à rede pelos seus próprios pés e sobre fios enredados andará. Laço o pegará pelo calcanhar, armadilha o prenderá. Uma corda lhe está escondida debaixo da terra e uma armadilha para ele está no caminho. E aí prossegue a fala de Bildade para se referir a Jó. E os irmãos se lembram que em ministrações anteriores nós definimos o livro de Jó como uma realidade jurídica, porque está havendo ali um julgamento. Então, esse julgamento acontece, há uma denúncia, há uma demanda, o inimigo ali se pronuncia. Falamos para os irmãos que a palavra Satanás, no hebraico, é Satã, literalmente o procurador. Se você for pesquisar sobre isso no idioma hebreu de hoje, o nome assim se traduz mesmo, é Satã, que é o procurador, ou aquele que é o promotor, né, que oferece a denúncia. Não é Luiz Braz, é isso? Então ele é exatamente isso, aquele que oferece a denúncia. Tanto que o nome na Bíblia hebraica, ele aparece com o artigo. Ele o artigo Ra, que é Ra, Satã, para dizer o promotor. Então não é nome próprio, ele aparece com o artigo. E é tanto que ele está lá em letra minúscula também, no idioma de origem, né? Porque não é nome próprio. Então o que acontece? Há uma acusação, né? Há uma denúncia e se instaura um processo aí de julgamento. E esse julgamento, com as denúncias, vai ser repercutido nas demais falas, nas demais pronúncias, que vem da parte dos amigos de Jó. Eles vão repercutir a denúncia e vão continuar acusando. Então, a multidão de palavras proferidas por eles vem na esteira dessa acusação que já foi feita. E o capítulo 18 é mais do mesmo, né? É por isso que quando analisamos esse contexto, somos sempre obrigados a voltar. Bom, eles estão multiplicando palavras nessa estrutura, nesse contexto de um julgamento, que são palavras que repercutem o que a acusação anterior proferiu. E isso tudo na contrapartida de uma sentença que já tinha sido lavrada. Que sentença é essa? O meu servo, ele é fiel e íntegro. Lavrou a sentença, bateu o martelo. Ele é fiel e íntegro. No entanto, contudo, porém, todavia, o próprio Deus ter dito: não, eu já bati o martelo. Ele é fiel e íntegro. O próprio Deus permitiu que o adversário se aproximasse para fazer esta acusação e que ali se instaurasse um processo judicial mesmo, né?
E aí você, à medida que analisa as palavras de humildade dos outros, você vai compreendendo na direção de Deus aplicações práticas disso para a vida dos salvos. A gente sempre teve esse cuidado de falar. Os sofrimentos de Jó, bem como o que se fala contra ele, não tem nada a ver com uma fofoca, com uma briga, com um desentendimento em termos seculares, cotidianos ou diários. Não, isso aqui tem que ver exclusivamente com o que o crente é perante Deus, contra Satanás e diante da sociedade na qual ele se insere. Ele é a testemunha, que nesse contexto aqui o leva a um posicionamento, no sentido de que ele encarna o que Deus disse, ele encarna o que Deus falou. É essa testemunha contra o que Satanás fala, contra o que o mundo sem Deus fala contra Deus e faz contra Deus. É essa testemunha nos tempos do Antigo Testamento e atravessando para o Novo Testamento também, onde na maioria das vezes, quando se fala da testemunha, pense, entenda bem, estamos falando de um contexto judicial. É a testemunha em toda a história bíblica e em vários momentos em que se fala da testemunha no Novo Testamento, a expressão é muito diferente daquilo que a maioria dos crentes entendem. Eles entendem o testemunho de falar de Jesus, de falar de algo que Deus fez na vida deles, contar uma bênção, e por aí vai minimizando, tornando medíocre o sentido de testemunha. Mas a testemunha, em vários versículos do Novo Testamento, é simplesmente a martiria, que é aquele que levantou-se contra, falou contra, se opôs contra o mal, se opôs contra a impiedade e se opôs a ponto de derramar a própria vida, denunciando, confrontando o mal, que encarna a mentira, que encarna a calúnia, que encarna a prática desabrida da impiedade, né? Então, nós temos nesse capítulo e nesse contexto, quando você vê que há ali um momento em que a gestão, a administração de vida do servo, daquele que é propriedade do dono, que serve na vida escravo. Então, há ali um pico de tempo, há ali um momento em que o tempo para na gestão dele, a gestão dele é suspensa. É suspensa porque ele perde todos os bens. É suspensa porque ele perde também a gestão da família. A gestão dele é suspensa porque ele perde também a gestão do corpo. Ele não pode administrar mais o corpo. É como se temporariamente ele sofresse até o impeachment, né? Aquilo é suspenso para que esse julgamento se inicie e termine. Aquilo é suspenso, a administração de vida dele é suspensa para que houvesse ali também um balanço da forma como estava sendo administrada a vida que lhe fora confiada. A vida que inclui tudo, inclui os bens, inclui o corpo, inclui família, inclui tudo. Estava agora sob julgamento. Foi feita uma denúncia, então agora estava sob julgamento. É muito importante, irmãos, para as nossas vidas, porque isso nos leva ao entendimento de que o pouco e o muito que nós temos não é nosso. Nós prestaremos conta. Um homem justo, que o próprio Deus avaliou como fiel e íntegro, estava sendo julgado, para ele prestar contas daquilo que lhe fora dado. Ele foi acusado e agora estava sendo julgado, e teve que ser suspenso. O que ele tinha, a administração dele foi suspensa para esse julgamento acontecer. A gente passa a entender, então, por que Deus permite o sofrimento, a importância do sofrimento na vida do crente, na vida dos justos, pela história. Muito podemos aprender com isso. O sofrimento, ele trabalha, é instrumento de Deus para trabalhar o nosso caráter,
né? O sofrimento é instrumento de Deus para que o mundo saiba que a nossa servidão a Deus, ela não é circunstancial, ela não está condicionada às circunstâncias, ela não está condicionada a estar bem, por exemplo. Mas aqui também a gente aprende que o sofrimento é a forma que Deus quis aplicar para haver esse balanço de contas, de gestão, de administração em meio a um julgamento. E tudo isso com o propósito de quê? Qual o propósito? Para que o homem verdadeiramente convertido, verdadeiramente salvo, a mulher verdadeiramente convertida, verdadeiramente salva, possa ser vencedor sobre Satanás, pegando o que lhe é de direito, para assegurar, por doloroso, por doído que seja o sofrimento, ele concorrerá para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Falar que o sofrimento é para que ele seja vitorioso e traga de volta aquilo que lhe é de direito, é dizer que ele precisa pegar de volta aquilo que lhe é direito para ele servir cada vez melhor aos propósitos de Deus. Eu ministrei aqui em dias anteriores, colocando que não há uma guerra entre Deus e Satanás. Deus não tem inimigo. Tem até uma filosofia, né, do filósofo iraniano, me parece que datando aí eu não sei se de 170 a.C., não estou lembrado da data, mas era o pensamento maniqueísta, que vem de Mani, que ele entendia isso, que o universo está dividido entre a parte que é governada pelo Deus das trevas e pelo Deus da luz, e um não se miscui na parte do outro, não entra na parte do outro. Isso é uma heresia que foi depois refutada, porque na verdade Deus não tem inimigo. Como a comparação que eu já vou utilizei aqui um dia desse, para a gente tentar aproximar ao máximo a realidade de que ele não tem inimigo, é como você pegar um leão e imaginar um leão disputando com um coelho. Tem luta aí? Tem um combate aí? Isso aí? Não tem combate, um coelho não claro, né, talvez pudesse colocar um animal menos delicado, né? O diabo já está longe de ser coelho, mas um coelho não pode oferecer um combate para o leão, bem como Satanás não tem condição de oferecer um combate para com Deus. Então o que Deus faz? Bom, o problema foi com vocês, a raça humana. Aqueles que se converterem, já que eles foram derrotados por Satanás, eles têm um inimigo, né, que está condenado já eternamente, que já está banido eternamente. Não eu, que não tenho condições de ninguém ser inimigo meu, não há forças para competir com Deus. Então eu vou dar a vocês, pela graça, a possibilidade de que vocês vençam aquele com quem vocês negociaram o que eu confiei a vocês, confiei a vocês a administração do universo. Vocês pegaram e negociaram com ele. Então, através do testemunho, eu vou permitir que vocês, que são convertidos, peguem de volta o que vocês perderam por causa dos seus pecados. Então entra nesse contexto a importância do sofrimento, porque o crente, o cristão, ele vindica o que Deus deu para o homem desde sempre. Veja que o inimigo estava a rodear a terra, né? De onde vens? Eu vim de rodear, aquele conceito bem animal, né? De delimitar a terra com xixi ou com fezes, afirmando que o território é seu. Então o inimigo vinha de delimitar, demandando, é meu, me pertence. E mente, né? Lá no capítulo 4 de Mateus, isso tudo me pertence, quando na verdade a Bíblia diz o quê? Que do Senhor é o quê? A terra e toda a sua plenitude. Mas ele precisa da mentira. Todos aqueles que o seguem também precisam da mentira, para tentar levar avante os seus astutos intentos, né? Seu projeto de poder já condenado. Então, nós temos aqui esta multidão de palavras que está a serviço de desfazer o que Deus fez, desdizer o que Deus disse, está a serviço da ação do inimigo que multiplica pela história narrativas, né?
todas fundamentadas na mentira, para que a mentira substitua a verdade, né? E, sobretudo, a acusação contra os justos. Acusação contra os justos. A acusação, ela é fundamental para o projeto do homem perverso. Porque o crente verdadeiro, o crente que é um testemunho verdadeiro, autêntico, sem ele falar nada, ele é uma tormenta para a postura do ímpio. O homem íntegro, o homem que não deve, o homem que não se corrompeu, ele é um incômodo, que não temos palavras para definir esse incômodo que ele é para o ímpio, para o perverso. Então o perverso acusa, né? Nessa situação, o homem de bem, o íntegro, o servo de Deus, porque ele precisa, o perverso, legitimar a sua demanda, a sua acusação, a sua calúnia. Ele precisa buscar, mesmo lá onde não há, legitimidade para o que ele é e para o que ele quer. As pessoas que já viveram a sensação infeliz de serem assaltados, você percebe isso. Quando o assaltante chega, o marginal chega para uma pessoa de bem, um trabalhador que está com a marmita, às vezes ali dentro da mochila, né? O marginal, ele não chega e diz: ô cidadão de bem, eu sei que eu sou um bandido, sinto muito, mas você perdeu, é um assalto, lamento, mas você vai ter que passar minha carteira. Você é honesto, uma pessoa íntegra? Não. Ele tem uma necessidade de psicopata, uma necessidade psicótica, que é pior que o psicopata. Ele tem uma necessidade de fundamentar a ação dele. Ele precisa fundamentar a ação dele. Ele sabe que ele está errado. Ele está em confusão por causa disso. Ele está em tormento por causa disso. Ele procura um consolo mórbido dessa tormenta, dessa situação desgraçada que ele vive. Ele procura um consolo na acusação. É psicopático. É demoníaco, é diabólico. Então por isso que ele diz para o cidadão de bem, ou vagabundo. Ele chama o cidadão de bem de vagabundo, né? Tipo o que está acontecendo no Brasil. Nós fomos roubados, né? E um dos vagabundos disse claramente para os brasileiros: perdeu, mané. É um grito de vagabundo, né? É um grito próprio de bandido. A nação brasileira, os crentes que estão orando pelo Brasil e todo mundo, os que estão orando aqui, humilhados, né, afrontados, né, a frase mais comum que percorreu a Europa, está percorrendo a Europa, os Estados Unidos, para definir o roubo que nos acometeu, é essa frase aí, Brasil was stolen, Brasil foi roubado, entende? E foi roubado e colocou a arma na nossa cabeça e gritou: perdeu, mané. Essa é a verdade, né? Então o crente, num contexto como esse, ele é a testemunha. Quando o inimigo diz: é meu, me pertence. O crente com o seu testemunho diz: não, você pode até ter levado, mas não é seu, nunca vai ser seu. Você pode levar, mas nunca vai ser legítimo. E eu estou aqui como crente, como servo de Deus, para, em meio ao sofrimento, dizer que a verdade, ela nunca vai ser mentira. A mentira nunca vai ser a verdade. A mentira e a verdade nunca vão ser a mesma coisa. O meu testemunho em palavras, em atos, o tempo inteiro vai gritar com todas as forças que a mentira nunca vai ser a mesma coisa da verdade. Que os íntegros nunca vão ser a mesma coisa dos perversos. O crente está aqui. Enquanto o crente estiver aqui na terra, se necessário for, ele vai derramar o seu sangue e vai dizer: não é verdade, não é honesto, não é íntegro, não é seu, não é seu. Espero que os irmãos estejam acompanhando o desdobrar, porque tem um desdobramento aqui, desde que existe uma denúncia caluniosa, mas ela existe. Desde que existe uma cobrança, desde que se instaura um processo judicial fundamentado na mentira, no engano. E isso não é uma história que ficou lá no passado remoto, para a gente ler aqui o livro de Jó, de vez em quando, e tirar alguma lição. Isso aqui é a realidade dos salvos, pela história. O posicionamento dos salvos, que embora tenham suas falhas, como Jó teve suas falhas, mas a questão aqui é apologética mesmo, é de defesa dos valores.
é de defesa daquilo que Deus disse. O próprio Deus disse isso e estão dizendo aquilo. O próprio Deus fez isso e estão querendo fazer aquilo. O próprio Deus disse que isso é certo e aquilo é errado. Estão dizendo, olha, o certo e o errado são relativos. Então, é realidade cristã pelos séculos, pela história, é realidade dos servos de Deus. É o testemunho do homem de Deus que pela história está dizendo o tempo inteiro, eu fui posto para ver e me posicionar, e eu vi e estou me posicionando contra o que você está fazendo, contra o que você está dizendo para desdizer o que Deus disse, contra o que você está fazendo para desfazer o que Deus fez. Veja, essa é a realidade. Da parte de Deus fluem as palavras, a verdade. Da parte dos amigos de Jó, você tem o que é realidade humana, as narrativas, né? As narrativas. As narrativas desse tipo servem para causar um impacto emocional nas pessoas, uma impressão nas pessoas, com a finalidade de quê? De recontar a história. O que o diabo queria? Quando ele rodeia a terra, ele calunia, ele difama, e a sua voz se repercute em seus amigos. Ele queria que a história fosse recontada. E aí, irmãos, eu tenho uma preocupação muito grande, porque esse propósito ele permanece, recontar a história. A ação do inimigo é para que a geração atual entenda que não existe praticamente crime. Existem pessoas injustiçadas e que se embaraçaram no contexto social, porque a sociedade não deu sua contribuição, porque a família não cumpriu seu papel. Então crime não é bem crime, calma aí. Vamos relativizar essa situação. Vamos sair do absoluto do que a palavra de Deus coloca, se ensina ou não. Vamos acabar com essa história de pecado, entendeu? E vamos ter uma sociedade mais plural, mais livre. São narrativas. São narrativas. Entendendo isso, se os Jós não se levantarem nesse contexto, o que vai acontecer, irmãos? Vai acontecer o seguinte, que daqui mais 1 ano, 2, 5, talvez menos, a sociedade brasileira já tem repórteres, tem escritores trabalhando nesse sentido, como o filho da Miriam Leitão, Mateus Leitão, muito influente na rede de perversão, determinado a reescrever a história, passar para as escolas, comunicar para a nação, destilar o seguinte: olha, não houve mensalão, nunca houve petrolão, nunca houve escândalo do BNDES. Foi uma narrativa. Fizeram essa narrativa aí para condenar um inocente, uma alma mais honesta do mundo. Nunca houve. Isso não aconteceu, não foi verdade. Se os jovens não se levantarem, daqui a pouquinho nossas crianças, nossos adolescentes estarão armados com a narrativa, armados com a mentira. Está entendendo? E sabe o que isso significa na prática? É fazer com que esta geração abra mão da capacidade de julgar a diferença entre o certo e o errado. Fazer com que essa geração entenda o seguinte: olha, você que nunca roubou, que nunca assaltou, você que nunca traficou, nunca cometeu crime, você é a mesma coisa de quem fez tudo isso e muito mais, e tudo é relativo. A questão aqui é bombardear Jó com palavras, usando até a verdade para fazer perpetrar a mentira, até Jó ficar estonteado, dizendo: não, é realmente a tentativa de uma lavagem cerebral, a tentativa de uma doutrinação, de uma reprogramação de valores, deletar os valores que estão aí e introduzir outros valores na mente das pessoas. Então daqui a pouco acontece. Essa geração confusa, alienada, sem capacidade de discernimento, ela fará o quê? Ela terá uma aversão à Bíblia, ódio, caminha para isso, ódio da palavra de Deus, ódio dos princípios cristãos, caminha para isso. E
fatalmente o quê? Uma geração que se esquecerá de Deus. Se esquecerá. Esta geração, dentro do que o diabo quer para a nossa nação, se esquecerá de Deus. Se os jovens não se levantarem, ainda que arquem com o ônus da cadeia, da tortura, tem pastores presos já, está muito bom, obrigado para você que está aqui. E para muitos pastores não deram nenhuma repercussão a essa situação trágica que acometeu a nossa nação. O dia primeiro mais triste da história da nossa nação passa desapercebido pela maioria das igrejas, que deveria estar chorando. Falei para alguém ontem, eu não sei. Escrevi também, não há motivo para celebrar, há motivo para chorar. A Bíblia diz: chorem sacerdotes, chorem no pórtico, chorem no altar. Como é que pode? A maior tragédia da história da nação brasileira passar desapercebida pela maioria dos pastores que fizeram seus cultos, suas celebrações, se empanturraram de comer nada contra, comer, mas a igreja tinha que ter sido levada a chorar, a lamentar, a perguntar a Deus: o que fiz, o Senhor permitir? Porque quando o sofrimento terrível vem, então essa pergunta por parte do crente tem que acontecer: Senhor, onde foi o pecado da igreja brasileira? Onde foi que o Senhor se desgostou de nós? Nessa direção, pelo amar, perdoa-nos, tem compaixão, não nos deu o que nós merecemos, perdoa as nossas muitas iniquidades, nossos muitos pecados, perdoa-nos. Mas não, passou desapercebido. A tragédia veio, o mal se instalou, e não há uma percepção profunda de que o mal é o mal. Aí está a determinação de fazer essa geração se esquecer de Deus, e de fazer com que as próximas gerações não saibam nem quem ele é. Não saibam nem quem ele é. Está lá em Juízes capítulo 2. Levantou-se uma geração que não conhecia a Deus. Vai para pensar nessa tragédia. Se você se enriquecer, não é para você virar ativista político, não estou falando isso não. Estou falando de apologética, do posicionamento dos salvos contra Satanás, contra os valores das trevas, contra o pecado, contra a mentira, contra a tentativa de desdizer o que Deus disse, de desfazer o que Deus fez, de instituir padrões morais, éticos, que sepultem a palavra de Deus, contra a tentativa de fazer com que a igreja ela não seja nada mais do que um local de entretenimento religioso, sem cobrar o homem o arrependimento de pecados, sem falar da santidade devida ao Senhor. É assim, é o propósito do inimigo, fazer com que essa geração se esqueça de Deus, e que as próximas gerações, como diz Juízes 2, se levantem sobre esse pilar: não sabemos quem é Deus e não queremos saber quem é Ele. Então veja a importância desse posicionamento que esse homem tem aqui, em tempo algum aceitando como verazes as palavras daqueles que vêm ao seu encontro com toda uma capacidade de eloquência, com toda uma capacidade oratória, vem usando a palavra de Deus, porque a mentira precisa da verdade. Irmãos, a gente está vivendo isso, né? Os militantes, ou por que não dizer militontos do engano, eles estão sequestrando os temas evangélicos, os temas bíblicos. Ah, está faltando amor. Ah, está discriminando as minorias. Só que essas minorias aí que são protegidas têm que ser minorias de um script, de um contexto que levante a bandeira política e ideológica desses movimentos. Se o negro que for assassinado não fizer parte desse contexto, se a negra que for assassinada não fizer parte, se o homossexual que for assassinado não fizer parte, eles nem mencionam. Nações como o Irã matam as mulheres apedrejadas, são enterradas até a altura dos ombros, para elas não terem condições de se defender das pedras nos últimos momentos de suas vidas. Já o homem, ele é morto com os braços livres, tem o privilégio de morrer se defendendo, mas a mulher não é morta sem poder se defender. Os ativistas, os defensores, os que sequestram os temas cristãos não falam nada das barbáries acontecidas no mundo islâmico contra as mulheres, contra crianças, contra homossexuais, não falam nada, mas eles sequestram esses temas bíblicos
dizem respeito à misericórdia, à compaixão, à proteção das minorias, etc., para que eles possam levar avante seu falso projeto de poder, ou seu projeto de poder fundamentado na mentira. Quando, na verdade, quem está verdadeiramente comprometido em defender a justiça é a igreja. Ainda na esteira do entendimento de como é importante o posicionamento do crente, não aceitando o que está sendo posto como politicamente correto, não aceitando as narrativas, as ideologias sem fim que se multiplicam no nosso tempo, porque a mentira é isso, essa multiplicação contínua de narrativas, de ideologias que bombardeiam a cabeça das pessoas, que comove as pessoas, que faz as pessoas chorar, sem elas fazerem uma análise racional, se aquilo ali tem sentido ou não, quando menos pensam que não estão mergulhadas ali chorando, compadecidas de uma causa que na verdade é a própria mentira. Então, a igreja, ela precisa se levantar arcando com ombros. Estamos aqui e vamos permanecer nos opondo, porque nós somos justificados por Ele. Foi Ele que deu o veredito a respeito de quem nós somos, a respeito de qual é a nossa missão. Quando Paulo fala dessa situação do posicionamento do justo perante a sociedade, ele coloca claramente isso, 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 9, eu estou sendo condenado como malfeitor. O homem que estava dando a vida pela verdade, eu estou sendo condenado como malfeitor. E condenado por quem? Por homens justos? Um indivíduo que falta adjetivos para qualificar a condição pótrefa da conduta dele como Nero, está sendo condenado, condenou, colocou fogo em Roma e na esteira dessa situação matou Paulo e Pedro, assassinou Paulo e Pedro. Paulo decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Eu estou sendo condenado como malfeitor, mas estou me posicionando, eu estou combatendo no combate, eu estou dizendo aqui vim. E é interessante que esse enfrentamento do justo perante aqueles que nos atacam com acusações, tentam nos julgar, eles são julgados já, eles foram condenados. Satanás estava condenado já, e já está condenado. João capítulo 16, Jesus fala disso, está vindo aí o príncipe desse mundo, mas já está julgado, ele já está condenado. Não é? Interessante, né? Eles querem remeter a nós aquilo que eles são. Eles dizem de nós coisas horríveis que significam aquilo que é o caráter deles e de seu líder, que é Satanás. Há uma necessidade vinda da parte do diabo de desconstruir o justo e seus valores. Como eu falei, recontar a história, deletar os valores bíblicos da cabeça das pessoas, porque o que você tem no livro de Joyce é o que Deus disse. Não é uma questão menor, não, é o que Deus disse. E não é só porque é o que Deus disse a respeito de Jó, mas é o que Deus disse como palavra de Deus, como valores, como princípios, como fundamentos nos quais o justo pauta a sua conduta de vida. É isso, a questão é apologética por causa disso. Ah, mas é um livro sapiencial? Não, é apologética. A Bíblia como um todo é apologética, ela diz respeito aos valores sobre os quais o crente fundamenta sua conduta de vida. E aí ele arca com o ônus disso. O bônus vem depois, mas ele arca com o ônus. Todo mundo que se posiciona arca com o ônus disso. E você sabe por quê? Que muito crente está indiferente nesse momento, que é o momento mais triste da história do nosso país, mais lamentável da história do nosso país, e que nós devemos não aceitar, mas chorar na presença de Deus. Chorar. Entrar pelas madrugadas e perguntar o que foi que aconteceu. Por quê? É momento da igreja chorar. Não é momento da igreja celebrar. É momento da igreja chorar. Não é momento da igreja celebrar. É momento da igreja chorar. Não é momento da igreja celebrar. É momento da igreja chorar. Na pergunta, o que fizemos, Senhor? Por quê? Por que foi isso? Porque o Senhor permitiu que a mentira se colocasse como estandarte perante a nossa nação. Por quê? O que fizemos? Isso porque, já fazendo uma certa digressão mais necessária, quando falamos do julgamento de Deus, o apóstolo Pedro, ampliando
como homem inspirado por Deus para escrever, ampliando o que está lá em Jeremias capítulo 25, no capítulo 4 de 1 Pedro, ele diz: o meu juízo começa pela casa de Deus. Eu estou trazendo uma grande angústia sobre as nações. Isso está em Jeremias capítulo 25, mas ele amplia isso para a realidade que acometeria os irmãos ali na época dele, através do martírio que viria sobre Nero. Porque ele traria sobre as nações, mas em primeiro lugar eu quero conversar com a minha casa. Em primeiro lugar eu quero conversar com a minha igreja. E esse conversar, martírio, perseguição, morte de cristãos. Sabe que durante o período de mais ou menos 100 anos, era praticamente impossível haver um cristão que não tivesse uma pessoa mais mortas por causa do Evangelho. Perseguição que só terminou no governo de Galério, né? Volta de 306 depois de Cristo, que era um perseguidor implacável dos cristãos, mas emitiu na alma, quase perto de morrer, um edito de misericórdia, por causa do tanto de sangue cristão que estava sendo derramado. Isso depois de Diocleciano, que ele sucedeu Diocleciano. Então, Galério emite um edito de misericórdia, porque o sangue estava correndo por todas as partes, daqueles homens que se posicionavam contra o pecado, contra a impiedade. E o que nós temos naquele momento é que Deus entra com uma providência, levanta-se ali um personagem polêmico, né? Mas a curto prazo houve alguma resposta, que foi Constantino Magno, que em tese se converteu em 303 depois de Cristo, e ali fez com que o cristianismo se tornasse livre e manteria uma religião oficial do Império. Mas o que eu quero colocar é que nós, como servos de Deus, somos os que primeiro respondem diante de Deus, os que primeiro prestam contas a respeito dos princípios. É o que você tem no livro de Jó: um homem íntegro, fiel, prestando contas em meio a sofrimentos inimagináveis, prestando contas, testemunhando, sem ter cometido crime, sem ter sido levado à condição de ímpio, tendo sido justificado. Entenda isso, irmão. Um homem íntegro, um homem justificado por Deus. O próprio Deus falou: ele é íntegro. Então esse homem presta contas em meio ao sofrimento. Em meio ao sofrimento. Sabe por que eu vou terminar agora? Também a importância do sofrimento. Porque o sofrimento, ele nos leva a entender coisas como o fato de que o que somos e o que temos não é nosso. Não é nosso. Jó, ele confrontava seus inimigos, mas em última análise a conversa dele era com Deus, porque ele era de Deus com tudo que ele perdeu. Eu recebi de Deus o mal e recebo o bem. Eu vim nu para a terra e nu eu volto para ela. Não é meu, é dele. Eu entrego. Ele pediu, está aqui. É dele, não me pertence. Fala muito com o seu coração. Meninas estão aqui, mais novos, cuidado com o direcionamento que você está dando às suas emoções, aos seus sentimentos, para você não trocar Jesus pelas paixões desse mundo, achando que seu coração é seu, achando que seus sentimentos é seu para você levar na direção que você quer. Cuidado com isso. Você vai prestar conta. Se um homem íntegro e fiel prestou contas em meu sofrimento, e você? Jesus, quando está carregando a sua cruz, ele profere essa frase: se ao madeiro verde fazem isso, que não farão ao lenho seco. Ou seja, se até o justo passa por isso, não vai acontecer com aqueles que realmente devem. Então, muito importante que nós, como igreja do Senhor, entendamos o nosso posicionamento, a nossa missão, a nossa hora, o nosso papel, nossa responsabilidade. Não sejamos alienados, aplicando a Bíblia apenas como uma importância para uma atividade religiosa num prédio que apelidamos de igreja. Irmãos, nós não somos isso não, irmãos. A igreja não cabe de prédio nenhum não. A igreja é a coluna da verdade, ela é o baluarte da verdade. Paulo, quando escreve para Timóteo, no capítulo 4, coloca isso: como convém
se comportar a igreja do Deus vivo, a coluna da verdade. Irmãos, Paulo está falando de posicionamento. Nós temos aqui em Jó, posicionamento. Eu não posso aceitar a narrativa de vocês, porque a meu respeito já foi dizer tanta coisa, diferente do que vocês estão dizendo. O crente posicionado, norteado unicamente por aquilo que Deus disse e por aquilo que Deus fez. Nós estamos condenados eternamente a sermos a encarnação do que Deus disse, a encarnação de seus princípios, a encarnação de seus valores, no mundo que é tomado pela mentira em todos os sentidos. Nós estamos condenados como prisioneiros da verdade para sempre.